Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal, Examinando as Escrituras. E o tema de hoje, como você já deve ter visto, é a verdade sobre a morte. Então esse é um tema que, assim, inquieta muitas pessoas, né? Mexe também com o emocional de muita gente, principalmente de pessoas que recentemente perderam alguém querido, um parente, um amigo. E gostaria de saber o que de fato acontece após a morte. Escreve aí nos comentários o que você acha que acontece. Você acha que a pessoa vai direto para o céu? Vai direto para o inferno? Fica no meio termo ali num purgatório? Os mortos podem falar com as pessoas que estão vivas? É possível a gente se comunicar com elas por meio de sonhos, alguma coisa assim? Quando a gente morre, sai alguma coisa assim do nosso corpo e fica vagueando por aí e atormentando as pessoas, tipo um Gasparzinho? Então, essas dúvidas e alguns pensamentos que a gente tem, eu quero esclarecer todos eles hoje com base na palavra de Deus, tá bom? Então, para começar o nosso estudo, como sempre, eu tenho uma colinha aqui com os versos bíblicos que a gente vai analisar hoje para falar sobre o assunto, tá? Então, o tema morte. O que Jesus falou sobre a morte, né? Convido vocês a abrir a Bíblia de vocês aí no livro de João, capítulo 11, do versículo 11 ao 14. João 11, do 11 ao 14. João 11. Acharam aí? Então vamos lá. Bom, esse texto, ele conta sobre a ressurreição de Lázaro. Não sei se você já leu esse texto, mas Jesus estava caminhando com seus discípulos e chegou a ele a notícia de que Lázaro havia morrido. E ele vai comparar a morte a um sono. Observem o texto. João 11, verso 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então esse texto aqui, que fala sobre a morte de Lázaro, ele é bem interessante, porque ele tira assim, ó, praticamente muitas dúvidas sobre o que acontece após a morte e o que é a morte. A morte, segundo o próprio Jesus disse aqui, é um sono, é um estado de inconsciência. Sabe quando você dorme, fechou o olho, acorda, passou várias horas e você não viu o que aconteceu ali? A morte vai ser a mesma coisa, você apenas vai fechar os olhos e não vai acontecer mais nada até a volta de Jesus, certo? Quando a pessoa morre, outra dúvida que as pessoas têm, a alma dela sobe direto para o céu, fica vagueando aqui, tem que reencarnar, coisas do tipo assim? A Bíblia diz que não. Por quê? Observe, esse próprio exemplo aqui da ressurreição de Lázaro, ele é bem interessante, porque Jesus disse que estava indo para despertá-lo, né? Falou que Lázaro morreu e tudo mais. E se a gente continuar acompanhando o texto aqui nos versos, né? Lá no verso 21, Marta, irmã de Lázaro, vai falar para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E aí Jesus fala que ele há de ressurgir, né? Então tem os textos aí, e aí quando você chega lá no verso. Cadê o verso 40? No verso 39 e 40, eles vão falar sobre o momento em que Jesus realiza o milagre da ressurreição de Lázaro. Fala assim, ó, no 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Tinha 4 dias que o cara tinha sido morto, né? Então já devia estar fedendo, em decomposição, né? Então tiraram a pedra e e aí, Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse: Graças te dou, Pai, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Preste atenção. Se Lázaro estava morto e Lázaro era amigo de Jesus e ele era um homem justo, se Lázaro estivesse lá no céu, ele ia ficar muito nervoso com Jesus, não ia não? Porque o cara tava lá no paraíso e tal, e Jesus, ei, volta aí, puxa ele pelo pé, volta aqui pra terra para sofrer mais um pouquinho, né? Ele não estava em lugar nenhum, ele estava dentro da sepultura, né? Então Jesus falou, vem para fora. E Lázaro ressurgiu, né? Bom, para a gente entender como que se dá essa questão da vida, da morte, é bom a gente analisar como que o homem foi formado. Se a gente for lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 7, a Bíblia vai mostrar como que Deus criou o homem, né? E aí a gente lê assim, ó. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, não a ter uma alma. Nós somos uma alma, tá? Tem vários textos aqui que exemplificam, né, que alma é uma pessoa viva. Se você for lá em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4 e no verso 20, você vai ver que alma é uma pessoa viva, né? Então deixa eu abrir aqui para a gente conferir Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Diz assim, ó, no verso 4. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, Deus está falando aqui, todas as pessoas são deles, né? Toda pessoa que pecar, ela vai morrer. Para elucidar melhor isso aqui, vê o verso 20. No verso 20 fala assim, alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, falando aqui sobre pessoas, né? Então, uma alma é uma pessoa viva. Entenda, Deus criou o homem, fez ali um boneco de barro, soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Então ele passou a ser uma alma vivente. Quando a pessoa morre, o que acontece? O corpo, né, ele volta ao pó, né, porque tu és pó e ao pó tornarás, assim como diz lá no Gênesis, né? E o espírito, o fôlego de vida, né, o sopro, ele volta a Deus, que o deu. Então só existe alma vivente, pessoa viva, enquanto tem um corpo que respira, que tem um fôlego de vida dentro dele. Depois que esse fôlego sai, ele passa a ser apenas um corpo que volta a ser pó. É como se fosse, se a gente fosse comparar, uma pessoa viva é como se fosse a música que sai de um instrumento de sopro. É necessário o corpo, um instrumento e aquele que sopra sobre ele o fôlego, né? o ar, para que haja a melodia, o som, né? Enquanto Deus soprar em nossas narinas o fôlego da vida, estaremos vivos. A partir do momento que ele não soprar mais, não haverá mais a música, não haverá mais a melodia, não haverá mais a vida. Tranquilo? Bom, tem algumas outras dúvidas que as pessoas têm em relação à morte, sobre inferno, purgatório. Não há base na Bíblia para falar sobre purgatório, isso não existe, é uma invenção da Igreja Romana, né? Lá por volta do século IV depois de Cristo, para que eles pudessem cobrar das pessoas para realizar uma missa em favor de quem já morreu, para ver se essa pessoa poderia, sei lá, passar de um estado para outro, que não há o menor cabimento na Bíblia disso aí. Uma curiosidade, a palavra inferno, do grego Hades, quer dizer sepultura, não um local de tormento eterno que tem um capeta lá com tridente cutucando as pessoas ou nada desse tipo, tá bom? Outra coisa, o que acontece quando a pessoa está morta? O que ela vê? O que tem por lá? A Bíblia também fala sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, deixa eu abrir aqui. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Cântico dos Cânticos. Isaías. Opa, peraí.
Eclesiastes capítulo 9, verso 5, ele explica aqui o que acontece com a pessoa quando ela morre, né? Se ela pode ver alguém, se ela pode se comunicar, se ela pode fazer alguma coisa ainda para se salvar, se pode reencarnar em outra pessoa. E aí esse texto aqui ele é bem esclarecedor. 9, verso 5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Outro texto interessante para a gente analisar aqui, ainda no livro de Eclesiastes, é o capítulo 12, no verso 7, que diz assim, é o último capítulo da Bíblia, e ele fala assim, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Espírito é uma palavra aqui que a gente pode, é sinônimo para o sopro de vida, né? Phanesh em inglês, ou em grego, né? Então, é o sopro de vida. Então, assim, não há muitas coisas a falar sobre a morte. Muitas pessoas que acreditam que é possível reencarnar, na verdade acreditam na primeira mentira contada na história da humanidade, né? Que é aquela contada pela serpente para Adão e Eva, que disse para ela que ela não morreria se ela comesse daquele fruto, daquela árvore que Deus a tinha proibido de comer. Então ele fala, certamente não morrerás. E a partir da desobediência de Eva, todos os seus descendentes passaram a ser mortais, coisa que não era plano de Deus no passado. Então, espero que com esse vídeo, com esses textos, vocês possam ter tirado todas as suas dúvidas a respeito da morte. Se você tem ainda alguma outra dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo para que eu possa estar gravando aqui para o canal, coloque aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e ativar o sininho aí das notificações para você saber quando eu estou postando um novo vídeo. Então, estou com um plano aí de postar vídeo essa semana pelo menos 3 vezes na semana. Terça, quarta e sexta. Então acompanhem que terão vídeos novos aí. Valeu pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.